não haja entre vós dissensão. Antes sejais unidos em um mesmo parecer. Estamos começando agora o livro em um de mesmo parecer, porque a Coríntios. respeito de vós, irmão meus, me foi comunicado pelas famílias de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Então, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. E batizei também a filha de Estéfanas, além deste, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me para batizar, para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra de Cristo, da cruz, é loucura para os que perecem, mas os que são salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria do sábio, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conhecia a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa convocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisasvis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, é de Deus salvar, aqui, né? De Deus não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta o qual ordenou entre os dos séculos para nós, para a glória, o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam o Senhor da glória. Como está escrito, as coisas que o olho não viu, e os ouvidos não ouviu, e não viram, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele veio? Assim também que ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer, o qual nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com as palavras de sabedoria humana, mas com o que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las porque ele se discerne espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem, tudo que ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E eu, irmão, não pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não como já, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensão, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Apolo, outro de Paulo, porventura não sois carnais? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá.
porque o templo de Deus, que suas vozes é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio, nem neste mundo faça-se louco por ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo, despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, quer nos despenseiro de que cada um se ache fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me há de julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem tão pouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, porque quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, manifestará o desígnio do coração, e então cada um receberá de Deus o louvor. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Porque quem tem diferença e quem tem tu que não tenha recebido, e se recebeste, por que glorias como se não houvesse recebido? Se estás farto, já estás rico. Se nos reinas, se proverá Deus, reinasse para que também nós reinássemos com ele. Porque tenho para mim que Deus, nós, apóstolos, de por último, como condenado à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo e aos homens, e aos anjos e aos homens. Nós somos loucura por amor de Cristo, vós sabeis em Cristo, nos fracos e vós fortes, vós ilustres nos veis. Até estar presente agora sofremos fome e sede. Estamos nus e recebemos bofetada, não temos pousada certa. E nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e enfrentamos, sofremos, somos blasfemados e rogamos ao presente, temos chegado a ser como lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como filhos amados, porque ainda que estivesse 10.000 aios em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensina em cada igreja. Mas alguns andam inchados, como se não houvesse de ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, então conhecerei, não a palavra dos que andam inchados, mas a virtude. Porque